Bom dia, pessoal. Acho que a gente já pode começar, né? Já estamos aí subindo os números, já estamos com 113 pessoas e subindo. Então vamos começar. Bom dia, pessoal. Sou a Bruna Barreto, sou aqui a gerente comercial da Hotel Do. É um prazer começar o ano já com esse parceiro super especial para nós, que é o nosso primeiro webinar, já com super parceiro. Então hoje a gente está com a nossa convidada, Carolina Tavares. Ela é gerente de contas da Qatar Airways e também ela é responsável pelo atendimento aqui da Hotel Do. E aí hoje de manhã, agora ela vai fazer uma apresentação para nós, vai falar um pouquinho sobre a Qatar e tudo que traz de bom para nós. Carol? Pessoal, bom dia a todos. Prazer falar com vocês. E que bom, já me senti privilegiada de ser a primeira a iniciar essa série de webinars, então, obrigada pela oportunidade. Eu acho que a grande ideia é um bate-papo mesmo, não é uma apresentação formal. Até antes da gente começar, estava conversando com as meninas. Quem tiver dúvidas, comentários, coloca no chat. E durante a apresentação, até para ficar mais dinâmico, a gente vai conversando e já vai esclarecendo no momento. Então, fiquem super à vontade. É mesmo um grande bate-papo. O meu Exatamente. Carol, só dando um dia. recadinho que no final a gente vai liberar o quiz, né? E aí a gente vai liberar Isso. pelas nossas redes, pelo nosso WhatsApp e pelo nosso Telegram. E aí você vai falar o que que eles ganham com esse quiz. Aí quem responder primeiro e de forma correta vai ganhar o quê, Carol? Nossa, esse é um presente bem legal e exclusivo. Esse eu É, a queria. Esse é bem legal. A Qatar faz sucesso. A Qatar é uma das únicas companhias que oferece um pijama na classe executiva. É um pijama da The White Label Company. É um pijama super confortável que os passageiros a bordo da nossa classe executiva recebem. Então, eu separei para vocês esse pijama para que a pessoa já possa ter uma ideia já da classe executiva. E quem sabe, né, a próxima viagem já recebe a bordo, mas por enquanto já receberia na própria casa. Então, esse vai ser o nosso agradecimento para quem participou e para o ganhador. Super exclusivo, né? Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito, Carol. A gente já pode começar, tá bom? Ah, bacana. Então, o objetivo é falar um pouquinho sobre a Qatar Airways, o produto da Qatar Airways no mundo, sobre o produto que a gente tem no Brasil, então que vocês possam se sentir mais confiantes e até passar para o cliente mais detalhes sobre o que a gente oferece no mercado brasileiro. E, além disso, algumas novidades sobre o destino Doha, que a gente teve a Copa do Mundo, tem muitas informações para vocês e oportunidades para o passageiro fazer o stopover, estender, e também do aeroporto de Doha. Então, vamos lá. A Qatar Airways ele tem diversos prêmios, né? Então, a gente tem prêmios de melhor companhia aérea do mundo, melhor classe executiva, é, por diversos anos recebemos esses prêmios. E a gente sempre gosta muito de salientar para os nossos clientes que a classe executiva que temos, foi eleita pela 10ª vez pela Skytrax como a melhor classe executiva do mundo. Há alguns anos atrás, nós tínhamos uma outra executiva que operava o Brasil, que ela já era premiada e reconhecida, e hoje nós temos no Brasil a Q-Suite. E aí, com a Q-Suite, a gente continuou ganhando ano após ano esse prêmio de melhor classe executiva do mundo. E outra informação adicional, o aeroporto do Catar, ele foi eleito também como o melhor aeroporto do Oriente Médio. Tivemos alguns anos como o melhor aeroporto do mundo e aquela briga boa, né? Sempre lutando pela primeira posição. Então, somos uma companhia muito premiada e muito reconhecida pelos nossos clientes. Falando sobre as nossas cabines, né? Que é efetivamente o que a gente vende no nosso dia a dia. Pode passar. A classe econômica, a gente gosta muito de falar da classe executiva, dos prêmios, etc. Mas a classe econômica é o que a gente tem a maior quantidade de vendas e todo o desafio também de manter uma excelência, inclusive na classe econômica. Lembrando que a Qatar, principalmente para o Brasil, nós somos uma companhia de long haul, ou seja, o nosso voo saindo de São Paulo até Doha é um voo de 14 horas e 30. Então, é um voo longo, a gente precisa oferecer um conforto a mais para que as pessoas tenham essa experiência
premiada da Qatar. Então, assim, o que eu posso falar? Que a classe econômica, quando a gente compara com as opções no mercado para a mesma aeronave, a gente tem menos assentos, então isso dá uma sensação de maior espaço, tanto entre uma fileira e outra, e tanto um espaço pessoal maior. Eu vou mostrar para vocês mais fotos, pode ir passando, por favor. Então, a gente tem um espaço maior entre as pernas, entre um assento e outro. Durante todo o voo, tem cromoterapia para que o passageiro tenha uma sensação de maior descanso. Além disso, a gente tem 3 opções de pratos quentes, então não é lanche, nós temos lanches, mas nós temos comida, refeições, pratos quentes para o passageiro escolher. E assim, quando o passageiro está a bordo, além da comissária a todo momento oferecer drinks, petiscos, etc., na Galley a gente sempre deixa disponível chocolate, pipoca, amendoim, frutas. Eu já tive a oportunidade de viajar com a Qatar na classe econômica e tinha até sorvete a bordo à disposição para a classe econômica. Então, isso já mostra o diferencial que a Qatar tem, né? É bem interessante também, só um pouquinho voltando na classe econômica, quando a gente fala de famílias viajando a bordo, crianças, sempre recomendo que vocês façam a reserva de CHML, então a criança a bordo ela já vai receber a refeição com antecedência em relação aos passageiros. Todas as crianças a bordo, elas têm um kit de brincadeiras, então elas têm uma malinha, elas têm kits de brincar, de desenhar, etc. Bichinhos de pelúcia, joguinhos, então isso não tem custo nenhum. Basta ser criança, estar informado na reserva, a criança já recebe esses kits, o que é muito legal. Normalmente é um serviço, a gente coloca que o único serviço para criança que vocês têm que solicitar é o de comida, que a gente chama de Child Meal, que é Child Hotel Mike Lima. Os demais, por ser criança, já recebe esse kitzinho, que é muito bacana. Outra coisa importante para falar, a Qatar não tem Premium Economy, então a gente trabalha de uma forma bem definida, é uma econômica com maior conforto pelo espaço pessoal, pelo serviço de bordo, a classe executiva super premiada, e em algumas rotas nós temos a primeira classe também, mas no Brasil é econômica e primeira classe. Às vezes vocês podem olhar no mapa de assentos, é uma nomenclatura dessa forma: assentos com espaço extra para pernas. Normalmente, esses assentos são assentos de saída de emergência, não é Premium Economy. Então, como o passageiro está sentado na primeira fileira, automaticamente ele ganha um espaço de pernas, tá? Mas a bordo ele vai receber o mesmo menu, o espaço da poltrona vai continuar sendo o mesmo, tá? Só para deixar claro para vocês. Seguindo, nós temos a classe executiva, então, que eu comentei com vocês, é a Q-Suite, que é essa classe super premiada. Eu até posso compartilhar com vocês que, quando ela foi lançada no mundo, sempre existe uma briga, entre aspas, uma briga sadia entre companhias aéreas, né? Todo mundo quer conseguir as vendas e chamar a maior quantidade de passageiros. Mas eu posso falar que muitos passageiros que não voavam Qatar por qualquer motivo e entrou a classe executiva da Qatar, foi uma virada de chave. Então, a gente conseguiu conquistar muitos passageiros pela Q-Suite. Então, acabou se popularizando e virando um grande objeto de consumo. Eu vou contar para vocês quais são as características, e aí vocês vão entender o porquê que ela é tão premiada e ela é tão reconhecida. Então, é assim, ó. A gente tem diversos tipos de passageiro, né? Então, tem aquele passageiro que está viajando sozinho para trabalhar, ou fazendo uma viagem a lazer sozinho. Para esse passageiro em específico, a gente sempre recomenda que ele fique nas pontas, que são as fileiras das janelas, porque não vai ter ninguém do lado dele. E é só para confirmar uma pergunta que fizeram agora. A classe executiva, a gente opera com 2 aeronaves no Brasil, né? 2 voos diários. Eu tenho um voo que tem aqui o suíte, o outro voo que tem a executiva que tem em outros mercados, que é uma executiva também muito
ela é uma executiva muito confortável, mas aqui o suíte em si é em um dos voos, tá? Então, a gente todos os dias temos que o suíte voando do Brasil. Então, voltando, então, passageiro que ele tá voando sozinho, sempre recomenda para que ele vá nas pontas, para que ele tenha total privacidade, ninguém vai sentar do lado dele. Quem está viajando com famílias, casais, grupos, que seja, a gente recomenda que fique nas poltronas do meio. Então, só para que vocês tenham ideia de configuração, a nossa configuração é 1, 2 e 1. Então, todo mundo tem acesso ao corredor. Passageiros viajando sozinhos nas pontas, nas janelas. Passageiros duplas ou mais de um no meio. Então, acho acaba sendo um produto que ele vai atender esses dois tipos de clientes, tanto os de grupos, mini grupos, tanto passageiros corporativos sozinhos. Então, assim, aqui os suítes são cabines. Então, quando eu digo cabine, pode passar o próximo slide, por favor? Quando eu digo cabine, é exatamente essa visão que você tem a bordo, é essa disposição. Ela vai ter uma porta de correr, então o passageiro ele abre e fecha essa porta de acordo à vontade dele. Então, é aquele momento que você fala assim, eu quero mais privacidade para ter uma refeição, ou eu vou dormir, eu quero ter total privacidade, que ninguém passe pelo corredor e me veja dormindo. Fecha a porta, simples assim. É que nem na porta do hotel, sabe, que a gente coloca aquele não perturbe? A gente tem na Q-Suite uma visão, um botãozinho que a gente coloca do not disturb. E aí nem a comissária vai bater, o que é muito legal. Outro detalhe que eu acho importante falar é o seguinte: quem viaja na Qatar pela primeira vez, é interessante a gente comentar que a passageira, ela vai chegar, o passageiro vai chegar a bordo, a comissária vai falar assim: é a sua primeira vez viajando com a Qatar? Ah, já sabe como funciona? Aí ela vai entregar o menu e ela vai explicar o seguinte: o passageiro ele vai escolher o horário que ele quer comer, os itens que ele vai querer comer e a quantidade. Vou dar um exemplo bem real. Imagina que o voo tem 14 horas. Aí você chega, um exemplo, o voo da madrugada, que o voo nosso sai 2 da manhã. Eu sempre falo que esse serviço ele acaba sendo muito diferencial, porque eu posso te oferecer a sua comida preferida, eu posso te surpreender com a comida mais gostosa do mundo. Só que normalmente, 2 horas da manhã, as pessoas não têm fome. Então, na Catar, é diferente. A gente fala assim: olha, agora não me serve nada, eu vou dormir, me acorde daqui a 5 horas, aí eu vou querer o pão do café da manhã, 2 vezes, porque eu gosto muito de pão, por exemplo. Você pode escolher quantas vezes você quiser. Eu vou querer o prato principal da refeição do almoço e a sobremesa do jantar 3 vezes. E aí, depois de 4 horas, eu quero que você me ofereça uma tábua de queijos com vinho X. Só que depois eu me dar fome de novo, depois de 1 hora da tábua de queijos, eu vou querer todas as refeições de novo. Então, você vai indicar para a comissária a sua necessidade pessoal, o seu horário e a sua demanda de comida. Então, isso acaba sendo um dos grandes diferenciais. E a Ô, gente até Carol, comenta. Diga, então se eu pode quiser falar. ficar o voo inteiro comendo, eu posso ficar o voo inteiro comendo sem parar. Por favor, pode ficar o voo inteiro. E às vezes você fala assim, nossa, mas tem muita opção e eu não estou dando mais conta, porque é muito bom. E alguns detalhes que a gente faz, Bru, que é bem bacana, é assim, como estamos no Brasil, tem as particularidades, né? Então, no voo do Brasil, eu já tive muqueca de peixe, por exemplo, porque é um prato muito específico nosso, que típico, então a gente colocou uma pitada de um prato do Brasil. Já tivemos pastel, já tivemos hambúrguer com batata frita. Então, assim, imagina, comer um hambúrguer com batata frita a bordo. Então, Poxa, esse é muito, muito legal esse cuidado, né? Essa atenção que dá pro tipo de público mesmo. é um toque local. E assim, né? Exato. Aqui o Hugo falou quase um all inclusive no ar, É praticamente, isso. né? Porque você vai comendo como que você quiser. E é uma das grandes dúvidas que as pessoas falam assim:
Churrasco seria, ó, vou anotar a dica da Paula do churrasco. Às vezes a pessoa fala assim, puxa, uma companhia árabe. E eu não gosto muito de comida árabe, eu particularmente adoro, mas às vezes a pessoa não gosta. E aí a gente tem sempre esse toque local, inclusive, gente, na econômica. É claro que na econômica tem os horários para comer, você tem as suas opções. Porém, é muito interessante isso, né, da gente colocar um toque do nosso tempero, um toque da nossa comida. Alguém perguntou sobre Wi-Fi. A gente tem o Sim, Wi-Fi para o voo todo. Na primeira hora é gratuito, depois é US$ 10 por voo. Então, Guarulhos-Doha, US$ 10. Mas a primeira hora é gratuito. certo. Mais Eu ia te algum perguntar também qual o idioma que os comissários usam. legal, ótima pergunta. Eu já tinha esquecido de comentar. A gente gosta muito do atendimento brasileiro. Então, é muito comum no voo do Brasil vocês terem um speech. Eu fico super orgulhosa do comandante, do piloto brasileiro. É muito comum pessoas que falam português, espanhol, e sempre tem algum brasileiro a bordo. Então, assim, a Qatar é uma empresa global. Eu vou ter pessoas do mundo todo, e não necessariamente não existe uma obrigatoriedade, vou chutar, tá? No voo do Brasil precisa ter uma brasileira. No voo de Bangkok precisa ter uma tailandesa. Então, não existe uma regra geral. Porém, como a gente tem muito brasileiro, e até para facilitar, né, a questão de atendimento, e os comissários até pedem, às vezes, para escala, para colocar no nosso voo. Então, é muito comum você ter comissários brasileiros. Eu já tive a sorte de viajar muitas vezes na Qatar, eu tenho 7 anos de companhia e sempre teve brasileiro. Então, isso é legal comentar. Inclusive, para a questão de filmes, entretenimento a bordo, a gente tem. Vamos voltar na Q-Suite. Volta um slide antes, por favor, que eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. Esse é bem legal. É o seguinte, pensa que na Q-Suite a gente vai ter opção. Nessa do meio, quando eu falo de famílias, grupos, casais, é o seguinte. Esse casal, por exemplo, quando eles terminarem de ter a refeição, existe a opção de você deitar a cama e ficar exatamente como uma cama de casal. Ela fica sem qualquer divisória entre uma poltrona e outra. Então, assim, isso que é quando vocês veem fotos e vídeos da Q-Suite, é o que faz grande sucesso, porque é uma cama de casal nos ares, aí é bem legal. Para quem está viajando, um exemplo, tem um casal indo para Maldivas e filhos, e dois filhos. O casal, ele forma como se fosse um quadrante. Então, eu tenho pessoas, uma sentadas na frente da outra. Então, pensando na aeronave, é uma poltrona de costas, uma de frente, uma de costas, uma de frente. Então, quem está, tem um lado que tem a cama de casal e tem outro lado que eu brinco que é duas camas de solteiro, porque aí desse outro lado eu vou ter uma divisória física entre uma poltrona e outra. E aí tem vários detalhes legais. Quando você pensa a bordo para visualizar a cabine em si, existe como se fosse a parede que separa uma poltrona e outra, né? O vizinho um quadrante do outro. Essa parede, ela abre e fecha. Então, imagina assim, que eu estou com a minha família, querendo tomar o café da manhã. Eu posso abrir a parede da frente e aí se torna uma mesa única. E todo mundo vai ter uma refeição juntos ou fazer uma reunião a bordo. Ah, chegou a hora de eu dormir. Eu fecho a paredinha e aí eu tenho total privacidade. Isso daí é bem interessante. Por isso que a gente fala que aqui o Switch ela é bacana. Quem está viajando sozinho, porque você tem privacidade. Quem está viajando casal, porque você consegue ter esse momento da cama de casal. Quem está viajando em grupos, eu tenho interação com eles, mas ao mesmo tempo, se eu quiser privacidade, eu consigo mover internamente e abrir ou fechar de acordo com a minha vontade. Eu já tive a oportunidade de voar na cama de casal, porém, porque o voo estava cheio, e aí no dia que eu voei na cama de casal, o que que aconteceu? A pessoa que estava do lado eu não conhecia, então não faz sentido eu ter uma cama de casal com uma pessoa que eu não conheço, pelo amor de Deus. Então, ela acaba sendo tão moderna que ela puxa como se fosse uma paredinha, e aí eu consigo ter uma privacidade com
com essa pessoa que está do meu lado. Então, assim, mesmo se eu quisesse conversar com esse passageiro do lado, eu não conseguiria, porque eu tenho como se fosse um muro, né? Uma parede entre um e outro. Alguém, tá muito chato, muitas pessoas falando no chat, é assim. Toda vez que a gente fala da Q-Suite, existe uma grande expectativa, uma grande vontade do mercado de conhecer a Q-Suite, de vender. Às vezes a gente fala, as pessoas compram mais que uma executiva, ela compra a experiência da Q-Suite. E claro, por questões operacionais, pode ser que às vezes algum determinado voo eu tenha a executiva que não é Q-Suite, que ainda tenho que salientar. É uma executiva super, super premiada e é padrão Qatar Airways. Então, o passageiro ele vai ser muito bem atendido, ele vai estar num bom produto. Porém, mas a gente entendendo disso, se acontecer que o passageiro ele tinha numa reserva uma Q-Suite, por algum motivo, alterou para uma executiva que não é Q-Suite, por questões operacionais, a gente tem uma política de reacomodação para que ele possa alterar sem qualquer custo num dia que tenha que o switch. Porque normalmente a companhia aérea pensa assim, eu estou mantendo origem e destino, eu não cancelei o voo, etc. Mas a gente sabe que o passageiro ele quer conhecer aqui o switch. Então a gente tem essa política para mudá-lo para um voo até no mesmo dia, lembrando que eu tenho 2 voos. Então, às vezes, ele estava no voo da manhã e não tem aqui o switch, o próximo voo no mesmo dia tem. Então, a gente faz os ajustes, tá? Mas isso daí são questões pontuais que, normalmente, para o voo do Brasil, a gente opera com a Q-Suite. Deixa eu pensar em mais detalhes para falar para vocês. O pijama, né, que eu comentei, todo mundo recebe o pijama. Então, é muito comum que a bordo, o passageiro ele circule com pijamas. Então, até uma particularidade da Qatar, porque é um voo longo, todo mundo fica com mais conforto. Imagina que, além da questão da cama, a gente tem uns botõezinhos que eu consigo apertar e fazer massagem. Sabe aquelas poltronas de shopping que a gente aperta e vai fazendo massagem? A bordo a gente tem isso na Q-Suite, que é bem legal. E que mais? Outros detalhes, por exemplo, para quem está indo trabalhar, você pode estar trabalhando com a mesa, eu tenho uma mesa fixa, estou trabalhando com ela. No momento que a comissária vai servir a refeição, vai acontecer alguma coisa, ela abre uma mesa nova para você. Então, não existe qualquer problema de você ter que fechar o seu computador, alguma coisa assim. Porque você tem. Ela é uma cabine muito dinâmica. Então, puxa mesa, ela é uma mesa retrátil que ela vai e volta. E aí a comissária ela vai preparar uma super mesa com luz de velas e com todo o cuidado. Inclusive, ela prepara a cama para você. A gente coloca como se fosse um edredom, um outro travesseiro. Então, assim, é uma experiência. Por isso que a Qatar ganha tantas vezes. É uma experiência incrível. Vamos seguindo? Pode ir para o próximo. Aqui, ó, é bem legal quando eu comento com você, só voltando uma vez. A questão de abrir e fechar, né? Famílias viajando, abre e fecha a paredinha, né? Porque aí vocês interagem e o pessoal consegue ter uma refeição juntos. Pode passar a próxima. Gente, hoje eu estou de casa, ainda essa questão do home office, então se vocês ouvirem um barulho de criança, meu filho tá tudo bem. Me Fica desculpem pela tranquila, Carol. interrupção. Ó, falando agora sobre a nossa capilaridade de destinos, então a gente opera por mais de 170 destinos no mundo, pode passar, sempre com a opção não, né? Ou com o nosso voo para São Paulo, Doha. Na América Latina, a gente não tem mais nenhum outro voo além do Brasil. Então, o Brasil acaba sendo a grande matriz, né, da América Latina. Nós somos parte da aliança One World, então isso é muito importante para quando a gente fala de acúmulo de milhas. Lembrando que a gente está falando de voos de longa distância, né? Então, são voos do Catar para o Japão, para a China, para a Tailândia. Então, é muito importante isso de eu poder ter parceiros para acúmulo de milhas. Tem muitos passageiros aqui
aqui do Brasil que voam que tem a parceria com a Qatar. Temos voos para a Coreia, temos voos para Seul. Temos muitos passageiros que são frequentes da American, da Ibéria. Então, assim, tem muitos passageiros que têm esses cartões das outras alianças. E é muito legal porque eles não precisam fazer um cartão novo da Qatar. Eles têm a opção de continuar com o seu próprio programa de milhas e acumular milhas com a Qatar. Isso é bem legal. Então, aquilo que eu comentei, né? Temos os 2 voos saindo de São Paulo, e aí do Brasil a gente vai operar para todos os continentes. O que acontece? Sendo super realista, não faz muito sentido você ir para os Estados Unidos via Doha. Caso o passageiro queira, fique à vontade. A gente tem voos de diversas cidades dentro dos Estados Unidos. Mas, basicamente, a gente vai focar o que nós temos, oferecemos uma opção competitiva de duração de voo de produto, que é Oriente Médio, Oceania, Austrália e Nova Zelândia e a Ásia como um todo. E a gente voa muito, tem muita opção para Sudeste da Ásia, para destinos de lazer, é o que acaba sendo dos nossos top destinos de venda. Falando sobre expansões, né? Na pandemia, a gente teve uma situação de como se fosse uma reformulação da nossa malha para que a gente pudesse atender alguns destinos que já estavam voltando, e agora a gente já tem novos destinos abertos, então existe uma nova reformulação e até mesmo expansão para algumas rotas que a gente não voava antes. Então, essas são algumas das rotas que não é que nós retomamos, nós começamos a voar. Então, tem Chongqing na China, Chengdu, Malásia, Camboja, Arábia Saudita, Ras Al Khaimah no Emirados Árabes Unidos. Então, temos rotas novas aparecendo, isso até agora, né, gente? No decorrer do ano, a gente deve ainda apresentar outras para você. Falando sobre o Aeroporto Internacional do Hamad. Quem não conhece o aeroporto de Doha é o seguinte: muita gente fala, eu já estive em Doha há 12 anos atrás, há 10 anos atrás. Quem voou essa fase não é o mesmo aeroporto, tá, gente? O aeroporto, ele mudou. Esse aeroporto, ele tem mais ou menos uns 9 anos. Ele é um aeroporto praticamente novo. A Qatar ela não reformou o aeroporto, ela abriu um novo aeroporto. Então, o aeroporto Hamad é um aeroporto super novo, ele é um terminal único. Então, até brinco, eu falo assim, quem quiser se perder no aeroporto não consegue, porque a gente tem todas as esquinas do aeroporto, né? Balcões de informação, muitos funcionários da Qatar, muitos funcionários do aeroporto e muitas placas. Então, assim, é muito fácil de você se locomover. E o aeroporto, ele faz parte do grupo da Qatar Airways. Então, assim, automaticamente a gente acaba priorizando para que os nossos portões fiquem próximos um do outro. Então, isso acontece, isso é legal, porque, assim, às vezes tem conexão do dia a dia com vocês, e falam assim para nós, olha, eu quero, como eu posso falar? Eu tenho um voo que está com 45 minutos, que está com 1 hora de conexão. Será que é seguro vender assim? Se o sistema oferecer, pessoal, podem vender. Porque é um aeroporto praticamente que você vai sair de um portão, você passa pelo raio-x e aí você já está com todos os portões no terminal. Então é muito rápido esse momento de conexão, tá? Eu Carol, particularmente, diga, eu fiquei com uma dúvida aqui, rapidinho. Então, todos os claro. voos que saem do Brasil, daqui de São Paulo, né? Eles vão para Doha, e de Doha que tem as outras conexões do slide anterior que você comentou, né? Exatamente. Então, sempre a Perfeito. conexão principal vai ser Doha. É, Ótimo. e, e outra questão é o seguinte: lá em Doha é um aeroporto que ele oferece, foi eleito como já melhor aeroporto do mundo, é eleito o melhor aeroporto do Oriente Médio. Então, é uma dó se a pessoa não puder conhecer o aeroporto. Então, assim, tem Sim. muita opção de não somente de lojas, a gente costuma falar muito aeroporto, conectividade e lojas. É muito mais que isso, eu vou mostrar para vocês. Quando eu viajo para lá, eu sempre oriento meus clientes também a passar pelo menos umas 3 horas em conexão, para que você possa ter a experiência do aeroporto, entender o porquê que o aeroporto tem o diferencial.
Nós fizemos uma extensão do aeroporto chamada The Orchard, que é como se fosse um jardim. Então, é uma área que você vai ter luz natural, muito legal. Então, imagina o aeroporto, independente da hora que você chega, aquele lugar sempre fechado. Então, na Qatar, a gente conseguiu essa nova área, que você tem a luz do sol. Parece um detalhe, mas para quem está viajando faz muita diferença. Pontes e muitas árvores, então tem bastante. Dá uma sensação que eu posso falar de mais tranquilidade para o passageiro, né? Porque você não está num ambiente fechado. Essa nova área do aeroporto, que tem como se fosse o conceito de shopping, e com áreas com luz natural, que é muito legal. Tem uma particularidade que eles têm umas fontes e uns jardins. Eu já vi gente fazendo yoga nessa área, é muito interessante. E algumas opções também de cafés novos. Então, um exemplo, né? A gente está com uma nova sala VIP em Doha, que é uma sala VIP da Louis Vuitton e Qatar Airways. Então, dentro da área de shopping que tem a loja da Louis Vuitton, a gente tem uma extensão da nossa sala VIP. Nós temos spa agora, para quem quer treinar, nadar, para aproveitar o momento da conexão. Tem alguns restaurantes de conceitos diferentes, de chefs renomados. Um que me chamou a atenção, que eu assisti, é aquele Gordon Ramsay, do Hell's Kitchen. Ele abriu uma hamburgueria no aeroporto de Doha. Então você fala, nossa, nem estou com vontade de comer hambúrguer agora, mas gostaria de também conhecer e participar e ter essa experiência. Falando sobre sala VIP, né? Sala VIP é o seguinte: a gente vê muitos relatos no Brasil agora que as salas VIP estão com fila, estão sala VIP cheia, etc. Que lá em Doha a gente tem, em média, umas 16 salas VIP. E cada uma vai ter uma particularidade. Então, assim, essa sala Al-Safa é para aquele passageiro de primeira classe. Como a gente não tem voo de primeira classe no Brasil, acaba não sendo elegível. Aí eu tenho a Al Marjan, duas Al Marjan, uma que já existia e a outra que chama Almojan da Louis Vuitton. Então, essa é a ideia, que eu não tenha todos os passageiros no mesmo lugar, com filas, e aí você acaba quebrando a experiência da sala VIP, né? Ou também vocês podem ter aquele cliente que ele não está pensando em luxo, mas ele quer o conforto. Ele quer tomar um banho durante a conexão, ele quer comer alguma coisinha. Então, eu tenho salas VIPs que ele pode comprar o acesso e muitas salas também que são salas de acordo com os cartões de crédito, de fidelização de cartão de crédito, que também você pode utilizar. Então, assim, 16 salas, tem muitas opções. Quem está na classe econômica pode comprar. Em média, custam US$ 60, 60, US$ 65, tá? Para compra para o período de 6 horas. Essa nova sala VIP de Al Marjan, ela tem uma área de descanso, ela tem área para crianças, tem spa, tem serviço de buffet e também serviço à la carte. Então, é uma sala realmente incrível. Você vai certo? Vou. Você me leva? Levo. Até o Léo quer conhecer. Eba! E nós temos alguns serviços de Meet and Assist, que é aquele serviço que muitas vezes a gente esquece no dia a dia de oferecer, e eu super recomendo, eu sempre reforço nos meus treinamentos, que significa o seguinte, às vezes a gente pensa no serviço de assistência para o passageiro super VIP, né? Um diretor, alguém. Mas às vezes eu posso ter uma família, como eu, com uma criança pequena, indo embarcar com um monte de mala. O Léo sabe, com um monte de mala. E aí é uma oportunidade de você ter uma ajuda durante esse período de trânsito, né? Então, é um serviço pago que você vai ter uma funcionária da Qatar te acompanhando durante todo o trânsito no aeroporto. Eu gosto de recomendar um outro serviço, que esse é só para um funcionário acompanhar, que eu acho que é muito válido para quem tem necessidade especial, para quem é um senhor de idade, ou uma mãe com filhos, com bastante crianças, sei lá, ou até para quem não fala inglês e é a primeira vez que está viajando e precisa ter um apoio a mais. Então, é um serviço pago que você compra no site e o passageiro já sai do Brasil com lounge. E existe uma outra opção também,
que é como se fosse o serviço Platinum, que, um exemplo, você está descendo em Doha para conhecer. Ao invés de você ficar na fila da imigração, que não tem nada a ver com Qatar Airways, porque acaba sendo um procedimento de aeroporto, né, para passar na imigração, a gente tem uma sala VIP, que o passageiro faz a imigração dentro da sala VIP, sem qualquer fila. Então, é também possível contratar isso, e aí ele ganha tempo, né? Ele acaba saindo mais rápido do aeroporto. Se ele tiver Às vezes, eu já tive um caso que o passageiro tinha um cruzeiro, ele tinha o horário de se apresentar no porto. Aí ele contratou esse serviço, não ficou na fila, saiu rapidinho do aeroporto e deu tudo certo. Então, fica a dica que existe esse serviço. E o Stopover no Catar. Cada vez mais a gente está oferecendo, em parceria com os nossos clientes, opções de hotéis com descontos no Catar. Então, é como se fosse um subsídio do governo para que as pessoas possam conhecer o Catar e ficar até 4 noites. Não é para destino final Catar, é para conexões no Catar. Então, o passageiro está indo para a Tailândia. Se ele parar no Catar, existem hotéis parceiros com valores fixos para que vocês possam conhecer o Catar e aproveitar. E eu queria falar um pouquinho do destino em si. E eu sempre gosto de dar meu testemunho, se vocês me permitem, o meu testemunho pessoal sobre isso. Claro, É, Carol, fica à vontade. o Catar é um país tão especial que eu gostei tanto, particularmente, que eu já fui sozinha, fui a trabalho, fui a lazer, levei minha família, levei meus pais, porque é um país que tudo funciona, ele é muito organizado e ele é muito diferente do que a gente tem no Brasil. É um país que a cultura árabe ela é muito preservada. Mas quando a gente fala isso, ela é preservada de uma maneira muito genuína e positiva. Que às vezes é muito comum quem não conhece o Catar de ficar com medo e de falar, ai, mas uma mulher viajando sozinha é recomendável? Aí eu sempre falo, se existe um lugar para recomendar para viajar sozinha é o Catar, porque dificilmente você vai ter problemas de violência. Eu tenho praticamente 95% da população do Catar é expatriado, então eles estão muito acostumados a turista e as pessoas falam inglês, então o que facilita bastante. E lembrando, brasileiros não precisam de visto, gente. Brasileiros chegam no Catar, podem ficar até 30 dias sem visto. Tem algumas coisas interessantes sobre o Catar. Por ser um país que tem deserto, existe É como se fosse uma pedra, uma rochinha, que eles chamam de rosa do deserto. Depois vocês, acabando quem tiver interesse, terminar o treinamento, dá uma olhadinha como é a rosa do deserto. E eles fizeram exatamente a rosa do deserto em formato de museu. Então, esse é o Museu Nacional do Catar, em que ele vai contar toda a história do Catar, toda a história do Catar. Gente, desculpa mais uma vez. Toda a história do Catar vai falar como o Catar se tornou essa grande potência que nós temos hoje. Inclusive, o Léo, ele esteve nesse museu comigo, que é um museu muito interativo para crianças, então é um passeio para a família muito bacana. Pode passar no próximo slide. Aí a gente tem o Museu de Arte Islâmica, esse foi um dos primeiros museus do Catar. Essa foto aqui do finalzinho, que está mais escura, ela, se vocês repararem bem, ela lembra uma mulher com uma burca, como se fosse o olhinho da mulher com uma burca. Então, ela exalta a beleza feminina. E de um lado, a gente tem particularidades, nessa foto da direita agora, lá em cima. De um lado você tem a cidade moderna, que são os arranha-céus, o centro financeiro do Catar, e do outro lado você tem o souk, que é aquele mercado de especiarias. Então a gente tem um museu com o velho e com o novo no mesmo local. É assim, incrível. Até para quem não é amante de museu, eu recomendo super ir. E às vezes, sei lá, o hotel não oferece café da manhã. Eu falo, gente, tome um café da manhã no café do museu. Porque o museu, imagina você tomar um café da manhã com toda essa arquitetura e com toda essa vista. Eu acho que acaba sendo super especial. Então, essa dica também eu super recomendo. E o Suki Waqif?
O Suk Waqif é aquele lugar que você vai ter os locais interagindo com os turistas, porque tem muito local que a gente vai que tem muito, é um lugar mais fake, né, entre aspas, é um lugar mais para turismo, e aí você não vê como que é o dia a dia da população local. E o Suk é esse lugar, em que você vê as famílias passeando, as famílias jantando, as famílias árabes fumando narguilé, vendo futebol. Então, é esse lugar que você tem todas as diversidades e variedades. O Suk é aquele lugar que você vai no Catar e você acaba repetindo o passeio, porque vale muito a pena, tanto de dia quanto à noite. E os passeios no deserto, né? A gente vai ter o passeio do deserto no Catar, normalmente é um passeio de 4 horas, mas a gente tem passeios maiores com refeição. Um diferencial do passeio do Catar, por exemplo, Dubai, muitas pessoas fizeram o passeio do deserto de Dubai, que é super lindo também. Areia visualmente, às vezes a pessoa fala, eu já fui no de Dubai, para que eu vou no do Catar? Mas é outro visual. A areia do Catar, ela é mais clarinha, então visualmente é diferente. E ele termina o passeio no momento do pôr do sol com o mar. Então você tem um encontro do mar aí, daquele choque, assim, é bem interessante. E ele faz fronteira com a Arábia Saudita. Então, é um passeio muito especial de fazer com emoção, né? Muitas fotos bonitas no pôr do sol com o mar. Ou, se o passageiro tiver disponibilidade, dá para fazer jantar e etc. E só para reforçar a questão operacional com vocês, né? A Hotel Do é nossa parceira, então, quando vocês tiverem, por exemplo, questões operacionais, um correct name, uma necessidade de desbloqueio de assentos, alguma questão operacional, a gente hoje disponibiliza para os nossos parceiros uma ferramenta online para que eles tenham mais autonomia para fazer essas mudanças e facilite e diminua o tempo de resposta para vocês terem o resultado, que é muito importante. Próximo slide. E, além disso, a gente tem um atendimento que é 24/7. Então, por exemplo, eu trabalho, gente, segunda a sexta. Se vocês precisarem de algum apoio no final de semana, às vezes eu não estou com computador, alguma questão assim. A equipe da Qatar. A gente tem equipe do aeroporto todos os dias, mas é uma forma da gente ter o apoio 24/7, porque os problemas acontecem 24/7. Então, é uma ferramenta online que não é uma máquina, não é um robozinho, é um próprio funcionário da Qatar que está no chat te ajudando a responder algumas coisas, assim. Posso falar que nossa, melhorou muito a nossa vida depois desse extra no atendimento que a gente conseguiu implementar. Então, hoje temos essa ferramenta funcionando. E entre os serviços, a gente tem, para marcar esse serviço ao Marra, que é aquele serviço de assistência no aeroporto, reservar mapa de assentos, comprar sala VIP, comprar Wi-Fi, comprar bagagem extra. Então, tem vários produtos juntos que a gente consegue contratar pelo site, pelo portal, na verdade. Próximo. Agora é um vídeo que eu vou mostrar para vocês. É um vídeo muito rápido, que mostra um pouquinho de dentro da Q Suite, um pouquinho do aeroporto, dessa área nova do jardim e da sala VIP. Então, é um pouquinho de cada coisa, tá? Pode passar, vamos lá. And a love so deep we cannot measure. Ain't nobody loves me better, makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Ain't nobody. Depois a gente pode mandar para eles o link, Carol? Pode mandar Pode? sim, pode mandar sim, pode então mandar, tá bom. tá? Deixa eu só buscar. Pode mandar sim. E eram esses meus recados. Eu acho que a gente tem bastante oportunidade para conversar. Vocês estão com uma equipe muito experiente, muito preparada para que a gente comece a conversar e poder ajudar vocês nas oportunidades. Eu vou disponibilizar, caso seja possível, aí eu passo para as meninas, elas têm a apresentação. Da minha parte, não tem nenhum problema em compartilhar a apresentação.
quem precisar de uma visita na agência, ou precisar de um bate-papo, ou fazer um treinamento dedicado com vocês, estamos à disposição, é mais do que um prazer. Eu quero agradecer a paciência de vocês. Desculpe mais uma vez pelas interrupções do home office, mas fiquei muito feliz pelo acolhimento e pelo interesse de todo mundo. E tivemos bastante perguntas, não sei se vocês querem me passar agora, meninas, ou a gente manda depois no final do final da apresentação por e-mail, o que vocês acharem melhor. Carol, muito obrigada. Foi mais do que uma apresentação, foi praticamente uma imersão aqui. Todo mundo ficou que nem o Léo querendo voar pela Qatar, todo mundo pedindo para Carol, Carol me leva para voar. Ai, que A bom. gente, no decorrer da apresentação, a gente respondeu bastante perguntas, acho que ficou bem claro para todo mundo. Deixa eu saber se teve alguma última pergunta que eu não consegui pegar. Bom, praticamente todas foram respondidas, tá, Carol? Muito obrigada Ótimo. mesmo pela sua apresentação. Vou relembrar aqui que no finalzinho a gente vai encaminhar um quiz nas nossas redes, no Telegram e também no WhatsApp. E aí, quem responder a maior quantidade de respostas correta e no menor tempo vai ganhar o lindo pijama da classe executiva, né, Carol? Exatamente, exatamente. Aí vocês, o ganhador informe qual o tamanho, porque a gente não é padronizado, a gente tem os PMG, e vai ser mais do que um prazer mandar para vocês esse recebido, esse carinho da Qatar. Perfeito, Carol. A Vivi compartilhou aqui no chat o link das nossas redes sociais, tá bom? Eu vou mandar daqui a Perfeito. pouquinho, tá, pessoal? Eu vou mandar junto, que é para não ter nenhum tipo de problema, tá bom? E aí só tem um ganhador, tá? Quem responder tiver o maior número de acertos em menor tempo, ganha. E a gente tem uma participação especial que eu vi que abriu a câmera aqui. Não sei se quer falar alguma coisa. Senhor Márcio Lopes Nogueira. Não, de forma alguma. Carol, estava aqui desde o comecinho, viu, Carol? Oi, Primeiro, Márcia. tudo bem com você? Estou aqui desde o comecinho, não consegui te falar oi lá no início, mas te agradecer aí pelo tempo, pela disponibilidade de fazer essa Obrigada. apresentação. É um produto que a gente realmente tem bastante carinho aqui dentro da empresa, né? É um produto que a gente vem cada vez vendendo mais dentro da plataforma, inclusive da Hotel Do. E eu fiquei aqui realmente impressionado, tá? Eu já conhecia, como é que fala? As pessoas falavam, né, sobre a Qatar, né, como uma empresa de qualidade, né, com serviços de qualidade, né, excepcional, mas você poder ver isso, essa apresentação feita por você, esclarecendo, mostrando, né, inclusive compartilhando experiência, faz toda a diferença, inclusive para a gente aí que não conhece ou que não tem talvez tanta familiaridade com esse produto. Então, só tenho que agradecer em nome da empresa, tá, a sua disponibilidade aí, e de todos os nossos agentes de viagens presentes aqui, que acho que também puderam, pelo que eu pude acompanhar aqui no chat, aqui, puderam esclarecer dúvidas e se informarem um pouco mais. Obrigadão, viu, Carol? Márcio, super obrigada mais uma vez. E quem sabe a gente faça o treinamento 2, né, de Qatar. O Léo quer falar um tchau para você. Ô, Léo! Leozinho, tudo bem, Leozinho? Vamos fazer sim, Muito com bom, certeza vamos Léo. fazer O sim. ajudante da Carol. Ele é mais ajudante. Obrigada, Legal. pessoal, pela Obrigado, viu? oportunidade. Obrigada mesmo. Uma ótima semana para todos vocês e mais do que à disposição. Foi um Para grande todos prazer. nós. Para todos nós. Excelente 2024. Pessoal, vamos lá. Bora pro Telegram que vai ser liberado lá o quiz, né? Valeu, Bruninha. Valeu, Vivi. Mesmo. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau.